Ah, tá, peraí, deixa eu... Agora, como é que eu dou ok? Que apareceu um negócio de gravação aqui e não consigo clicar no negócio. Deixa eu ver, peraí. Eu não entendi. Acho que deu. Deixa eu só ver se vai... Eu não consigo passar, Liesnes, o... É só no clique do mouse. Não, mas ele não passa. Deixa eu ver. Ah, Sim, foi. peraí. Agora foi. Tá. Então tá, eu fiz essa aula, assim, obviamente, quando a gente já tem uma formação, assim, né, de ortopedista, é um pouco difícil fazer uma aula que seja um pouco mais básica e então, assim, eu tenho esse viés, né, a gente vê muita coisa muito específica. Então eu tentei resumir um pouquinho com bastante imagens o que eu imagino que vai ser uma coisa que vocês vão encontrar no consultório de pediatria ou até mesmo durante a residência de vocês, como uma maneira de ter esse contato assim com a ortopedia, porque na faculdade, todas as faculdades de medicina, né, de maneira geral, elas são deficientes em ortopedia. A minha foi, eu imagino que a de vocês não seja muito diferente, né? Essas especialidades tipo oftalmo, ortopedia, né, que a gente vê no quarto ano da faculdade e acaba sendo mais uma pincelada do que uma coisa mais profunda como as outras cadeiras. Então eu tentei abordar um pouquinho assim das formas mais comuns de deformidades rotacionais e angulares na criança. Vamos ver. Que basicamente, né, as queixas que chegam no meu consultório, que imagino que chegam no consultório dos pediatras, são sempre assim, né? Os meus filhos têm as pernas, os pés tortos, minha filha anda com o pé virado para dentro, ou então os avós, né, ou outros familiares, os tios incomodam os pais e acham que as pernas estão tortas, ou ele cai muito, ou então sempre tem uma história do marido, né, ou minha mãe, meu marido, meu irmão usou botinha quando era pequeno, e então eles vêm, né, os pais com essas queixas no consultório primeiro do pediatra, porque todo mundo quer que o seu filho seja normal, né, ou mais próximo do normal. E aí a gente tem que se perguntar assim, o que é o normal? Então a criança, como vocês devem saber, ela tem muitas variações do que é normal, né? Elas se desenvolvem, tem diferentes marcos do desenvolvimento. Então tu tem lá, né, que caminha em torno de 1 ano de idade, mas a gente tem todo aquele espectro, né, que pode ser normal caminhar entre 9 e 18 meses. Então essa variação da normalidade, algumas crianças não engatinham e caminham direto. Então é muito difícil a gente definir na criança o que é realmente normal. E se é difícil para nós ortopedistas avaliar o que é normal em ortopedia, muitas vezes também vai ser difícil para o pediatra. Então, via de regra, essa figura à esquerda de vocês, ela mostra mais ou menos o que a gente espera de rotações, né? Vou mostrar umas figuras mais para frente, no exame físico ortopédico, e o quanto varia, né? O quanto é considerado normal, né? Que são, se as linhas pretas são a média, e a área sombreada em cinza, tanto para cima quanto para baixo, ali são os desvios são considerados normais, né? Até 2 desvios padrão. Eu não consigo mostrar o cursor para vocês aqui, mas se vocês olharem ali a rotação interna, à esquerda ali, a medial, né? Ela pode ser considerada normal às vezes entre 60 e 20 graus e então é uma amplitude muito grande. Deixa eu passar aqui a próxima, deixa eu ver que está melhor. Espera aí. A mesma coisa com o joelho varo ou o membro inferior varo ou valgo, né, que é a perninha cambotinha, que é o varo, também, né, varia um pouco, mas isso varia mais com a idade. Eu vou mostrar um pouco mais para frente que o objetivo desses dois gráficos aqui, essas duas figuras, é para mostrar para vocês que não é tão fácil assim, não existe uma regra, né, básica para determinar se aquele ângulo é normal ou não. A primeira coisa assim que eu faço no meu consultório, quando eu tenho qualquer queixa, qualquer criança que tenha uma queixa assim de uma perninha torta, um pezinho torto, embora a maioria das vezes a gente saiba que é normal, é fazer um exame geral da criança desde o momento que ela caminha e entra no consultório, observando ela assim para ver se ela tem algum tipo de problema assim que eu possa pensar em alguma coisa neurológica ou alguma outra doença sistêmica, né?
Então, a gente consegue fazer isso bem rapidinho, de algumas maneiras, como, por exemplo, deixa a criança, se ela já tiver a idade suficiente, né, subir sozinha e descer da maca, caminhar para frente e para trás, pular num pé e depois pular no outro, caminhar nos calcanhares, caminhar na ponta dos pés, caminhar na borda lateral do pé, se agachar e levantar. Geralmente, se os pacientes conseguem fazer isso, a gente tem todo um perfil neurológico, todo um perfil assim de força muscular, de equilíbrio, de coordenação, que, né, na criancinha um pouco maior ali a gente já consegue perceber que, a princípio, eu estou lidando com uma criança que não tem nenhuma doença neurológica, alguma coisa sistêmica mais grave, né, do ponto de vista assim que afete o sistema músculo-esquelético. E aí a gente começa para uma das causas mais comuns que tem assim dessa marcha com os pés virados para dentro. Isso é bem comum, dessa queixa, de ter essa queixa no consultório, né? Que os pais veem a criança caminhando, como vocês veem nessas figuras aqui à direita, que a linha de progressão, que é uma linha, né, que passa no centro do pé desde o calcanhar até o segundo dedo, é uma linha que se aproxima da linha média, né? Então os pezinhos vão caminhando sempre virados para dentro, e isso chama a atenção dos pais e traz uma certa angústia, mas isso pode acontecer por uma série de motivos, assim. A gente vai ter que observar, então, se isso é uma rotação do fêmur, né, da coxa, se é uma alteração da perna, se é uma alteração do pé, ou algumas vezes combinado. E a grande maioria das vezes, na criança que não tem nenhum problema neurológico ou uma doença de base, uma doença sistêmica, isso corrige, né? Com o crescimento, isso melhora. E aqueles que não corrigem, quando chegam mais próximos da adolescência, raramente esse tipo de marcha, esse tipo de posicionamento traz algum prejuízo. Então, a parte principal aqui, né, quando a gente examina uma criança que caminha com os pezinhos virados para dentro, com a progressão do pé virado para dentro, é observar e acalmar os pais, explicar que é uma variação da normalidade, que a tendência é que isso melhore com o tempo e que raramente, quando não corrige completamente, isso acaba trazendo algum prejuízo funcional na criança que não tem patologia neuromuscular. A Carol depois vai conversar melhor, acho, na aula dela de neuromuscular com você sobre como identificar algumas coisas nesse sentido. Então, assim, eu não gosto muito quando a gente estabelece assim esses anormal e normal para a rotação do fêmur, mas em tese, né, se tu tem uma rotação interna do fêmur, eu vou mostrar depois uma figura como medir, maior do que 70 graus e associado com uma redução da rotação externa, ou então uma alteração do ângulo da coxa com o pé, ou a deformidade no pé, que podem ser as causas da marcha com os pés para dentro, que é o intuing. Então, deixa eu passar aqui, peraí. Aqui, ó, são a maneira como a gente mede isso. Quando a criança está deitada nessa figura do centro, quando ela está deitada de barriga para baixo, tu dobra o joelho, uma das pernas, né? E tu vai rodar para fora do corpo, e daí a gente chama rotação interna, ou em direção, né, a outra perna, a rotação externa, e faz essa medição, com o 0 grau sendo o ângulo central, né, o ângulo vertical. O ângulo coxa-pé é uma maneira da gente ver e isolar o fêmur dessa história toda e só avaliar o ângulo do pé com a coxa para ver a posição do pé em relação à coxa. E aí a gente consegue ver se a rotação, se o problema, o osso que está deficiente, no caso, seria o osso da perna, né, a tíbia. Então é um normal, assim, pena que eu não tenho um cursor aqui, mas deixa eu ver se vocês não conseguem ver quando eu passo cursor aqui, né? Não, né? Não, consegue? conseguimos. Não, tá. Nessa figura bem da direita, aqui onde diz o ângulo coxa-pé, se olhar o pezinho da criança que faz parte de todo o corpo ali, tu tem uma linha traçada na coxa e depois tu tem uma linha traçada no centro do pé. Esse ângulo até 10 graus, como tá desse desenho aqui, ele é considerado normal. Mas ele também é considerado normal, variando de um ângulo negativo, como está naquela bolinha da direita, bem da direita, a figura bem da direita ali,
ele também pode ser considerado normal em determinada idade. Mas assim vocês conseguem avaliar, pelo menos, que a deformidade está na perna, né, no caso, e não no fêmur. Aqui, de novo, são aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá no começo, que eu acho que é bem específico, né? Não vale a pena a gente olhar muito para a parte da pediatria. Então, quando o problema é no fêmur, na coxa, ali no quadril, isso é por causa do ângulo que o colo do fêmur, ali no canto inferior esquerdo da figura ali, quando ele tem esse ângulo aumentado. E esse ângulo aumentado vai fazer com que a perna gire para dentro para compensar e toda a perna gira junto para dentro. E aí a gente vê aquele quadro clássico que vocês já devem ter visto da criança que senta em W, né? Como aquela menininha ali no canto superior direito. E isso é um sinal clássico, né? Dessa aumento da anteversão do fêmur. Dentro de todas as causas, assim, a criança nasce com 30, 40 graus, né, desse ângulo e progressivamente vai diminuindo com o crescimento, assim como vai diminuindo todo esse movimento interno deixa eu desligar aqui, todo esse movimento interno do fêmur e da coxa, né. E aí acaba também o pezinho começa, né, aos poucos na marcha a virar para fora. O metatarso adulto é uma outra patologia também do pé que todo o pezinho, se vocês olharem ali ele tem uma borda lateral do pé convexa e o dedão ali, né, o hálux está voltado para dentro. Então, mesmo que a criança tenha todo um alinhamento normal, quando ela caminhar, vai chamar a atenção que o pezinho aponta para dentro. Acho que a Luísa vai falar bem sobre o pé, não sei se ela vai abordar esse assunto, né? Mas também é uma causa aparente de marcha com o pezinho para dentro, que tem que saber diferenciar se isso vem do fêmur, da coxa ou do pé, porque nesse caso no pé, dependendo se é rígido ou flexível essa deformidade, tem algum tratamento para fazer ainda quando a criança ainda é pequena. Mas a maioria das vezes, quando ele é flexível, pode se esperar um pouquinho. Até agora eu falei para você só da marcha com o pezinho para dentro, né, das deformidades que causam isso. Também tem a possibilidade da perna virar para fora. E aí a gente olha a criança como naquela foto à esquerda, essa criança tem os pezinhos bem virados para fora, que também é bem tolerado pela criança que não tem nenhuma patologia neuromuscular, porque elas compensam, elas têm boa coordenação, né? Não costuma trazer nenhum tipo de dificuldade no dia a dia. A única coisa que tem que cuidar, e por isso que tem que fazer aquele exame separadinho, né? Que a gente deixa a criança deitada de bruços, examina primeiro o quadril, a rotação da perna, depois examina o ângulo coxa-pé, porque algumas vezes vocês vão ver, por exemplo, na figura da direita, que tem a foto da moça ali no canto superior esquerdo, que o pezinho está apontando para dentro, tá bem para frente o pezinho dela, né? Então, assim, olhando parece que tem um alinhamento normal. Só que quando a gente faz todo o exame dela, ela faz toda uma abertura, quase aquele W de sentar, né, no canto superior ali direito, que é uma tradução da rotação interna, né, do fêmur, mas ao mesmo tempo, quando tu mede o ângulo coxa-pé, ela tem uma rotação externa. E aí eu queria chamar a atenção, porque essa sim é um mau alinhamento completo do membro, né, em que o fêmur roda para dentro e a tíbia roda para fora, e isso causa um impacto muito grande na articulação do joelho. Então, nesses casos, ela tem que ser referenciada para um atendimento ortopédico para que possa ser corrigido e não tenha um risco de dor. Geralmente isso começa a causar dor no joelho no final da adolescência, então isso é importante de ver. Eu acho que depois vocês podem, no final, me fazer perguntas, porque eu entendo que às vezes fica um pouco complicado de entender assim só com imagens, né? E aí também outra coisa do consultório que é bem comum é o alinhamento da perna, né? O joelhinho que se afasta, o joelhinho que se aproxima, ou a perninha campotinha. E aí a gente tem que imaginar que esse geno valgo e geno vário que a gente chama, eles fazem parte do desenvolvimento normal da criança. A criança, quando nasce, ela tem a perna bem cambotinha
e é bem rodada interna, e é relacionada ao posicionamento dela também dentro do útero. Depois ela vai crescendo e essa perninha vai alinhando, depois ela passa por um momento ali em torno dos 4 anos, que essa perna, ela deveria atingir, né, maior angulação afastando, né, os pés ali, que é o valgo, e depois por volta dos 7 anos, né, em média, o alinhamento deveria voltar a ser neutro de novo. Eu não consigo botar o mudo aqui, peraí. Tá, tu consegue me ouvir ainda? Estou te ouvindo. Uhum. Conseguem ouvir o que eu tô falando? Claro. Sim. Sim. Eu acho que tu não tá nos ouvindo, mas eu tô te ouvindo. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, porque eu tentei botar no mudo aqui para tirar essas mensagens, mas tudo bem. Tá, e então assim, ó, esse desenvolvimento do geno varo e geno valgo, ele faz parte do crescimento da criança e ele é bem normal. Só que, claro, né, a gente tem que saber identificar quando que não é normal e quando que a gente vai referenciar isso para um especialista, né, no consultório. Porque se vocês forem referenciar todo mundo que chega com alguma queixa ortopédica no consultório de pediatria, eu adoraria, porque provavelmente eu ganharia mais dinheiro, mas não é o necessário, né? Então, assim, tem alguns casos que a gente tem que abrir o olho quando que a gente investiga, né, essa alteração, por exemplo, quando a gente investiga o geno varo, que é a primeira figura ali à esquerda numa criança, quando que a gente investiga um geno valgo, quando que a gente se preocupa. Uma maneira mais fácil do que medir ângulo radiográfico para o pediatra no consultório é medir a distância entre os maléolos, o malelo medial do tornozelo, né? Ou então a distância entre a parte medial do joelho ali do fêmur e fazer um acompanhamento dessa distância com o crescimento da criança. São as distâncias intermareolar e a distância intercondílea. Isso pode ser usado por vocês do consultório para observar como está progredindo essa deformidade ou não. Com base no próximo gráfico, eu vou mostrar para vocês o que a gente... Não, desse aqui, ó. Esse gráfico anterior. Então, até mais ou menos os 18 meses, a criança ela tem um alinhamento mais em varo, um alinhamento mais cambota do membro. Até mais ou menos em torno dos... Ali está dizendo 18, mas em torno dos 18 a 2 anos, elas ficam com o alinhamento a perninha bem retinha, ou próximo, né, do retinho. E depois começa a ir para o valgo de novo, em torno de 3 anos e meio, 4 anos atinge o máximo de valgo, e depois tem que começar a diminuir para por volta dos 7 anos, tá bem próximo do normal, ou estabilizar. Então, quando vocês usam essa distância intermaleolar e distância intercondílea para medir, tem que seguir essa ideia, né? Que é a primeira ali, só essa... Desconsiderem aquele varo, neutro, valgo e neutro ali em cima, que isso não é dessa figura. Mas só para vocês observarem, a primeira figura é um valgo e a segunda é um varo. E aí vem as causas de varo, né, que a gente tem que abrir o olho e observar a criança. Uma delas é o raquitismo, que também pode dar joelho valgo, mas é comum o varo, que é uma criança que vai apresentar, além, né, de um varo progressivo ou de um valgo progressivo, algumas alterações radiológicas que provavelmente vão vir laudadas no raio-x, mas a gente vê uma osteopenia e um alargamento da fise, que se vocês observarem ali na região do fêmur, na parte do joelho, tem um espaço aberto na parte de dentro, né? Não é uma fise, não é uma linha fisária contínua, parece que tem um buraquinho ali, né? Na parte de dentro. Pena que eu não... Deixa eu ver se eu nem consigo o cursor aqui. A outra também bem comum, que é a doença de Blount, que é uma deficiência da tíbia proximal. Vai fazendo, se vocês olharem naquele que diz 23 graus ali, ela vai fazendo um bico na região medial da tíbia e também vai levando a um varo progressivo. Então, toda criança que quando chega com 2 anos de idade, em torno, né, entre 18 meses e 2 anos de idade,
que não está corrigindo o varo ou que está progredindo, que não está chegando a um alinhamento mais neutro, a gente tem que fazer um raio-x, investigar e referenciar para o ortopedista, porque das diversas razões aí que pode ter, essa é uma bem comum e tem que saber, né, a hora de intervir, que algumas dessas situações a gente consegue corrigir com órtese, né, sem cirurgia, outras com, no caso do raquitismo também tem que fazer todo o controle metabólico e tudo mais. Displasias esqueléticas também são causas de gienovalgo e gienovaro. Então, tanto nas duas figuras que vocês veem ali, né, as displasias esqueléticas, elas são, é muito, muito amplo, é um assunto totalmente à parte, mas se vocês observarem, vão ver que na figura superior, eles têm a parte distal do fêmur ali, por exemplo, ela não é regular, né, ela é bem, bem alterada, e comparando as duas perninhas, vocês vão ver que essa perninha, a perninha direita, no caso, ela está em um alinhamento bem, bem em valgo, né? Que é esse afastamento da linha média do corpo. E a de figura de baixo, um alinhamento em varo, com uma alteração bem importante também da parte da metáfise do osso, que constituem as displasias esqueléticas, que são deformidades progressivas e que elas já trazem também ou dor ou dificuldade nas crianças com o crescimento. E por fim, né, as deformidades da perna isoladamente, que algumas vezes é comum aparecer em crianças bem pequenas, né, na puericultura, e a gente tem que saber identificar. Então, algumas vezes as crianças têm essas deformidades, como nas figuras que são desvios da perna, e quando a gente faz um raio-x, a gente acaba encontrando deformidades ósseas que são passíveis de tratamento ou intervenção, muitas vezes precoce ou acompanhamento, pelo menos. Esse aqui, no caso, a gente tem tanto uma deformidade chamada pseudoartrose da tíbia, que é associada com essa doença neuromuscular, ou então uma ausência que é essa figura anterior aqui, que é uma ausência parcial da tíbia. Então, a gente tem a fíbula bem maior que a tíbia, acaba causando uma deformidade na perna. Ou nesse caso aqui que vocês veem, né, tem uma outra deformidade, que é a perna viradinha para o outro lado, que é se vocês compararem o lado direito com o lado esquerdo, vão ver que a perninha do lado direito, a fíbula é bem pequenininha comparado com a do lado direito. Isso causa todo um desalinhamento no membro e uma deformidade visível na perna. E uma deformidade bem comum, que essa a gente não intervém tanto, porque tende a corrigir sozinho, que algumas vezes a criança nasce e vocês olham as figurinhas ali de baixo, tu consegue praticamente encostar o pezinho dela na perna. E essa é uma deformidade chamada a alteração é uma deformidade póstero-medial da perna, e ela corrige espontaneamente, na maioria das vezes, mas está bem associada com um encurtamento do membro. O membro pode ser menor, tem uma chance bem maior de ser menor, e isso tem que ser esclarecido para os pais. Então, assim, de mensagem para vocês, né, no consultório de pediatria, quando verem essas deformidades, o exame radiográfico que vocês solicitarem, ele tem que ser preferencialmente para todas as deformidades que vocês estão avaliando, tem que ser com a criança em pé. Ela tem que estar paradinha de pé para ter todo o peso do corpo e a gente conseguir medir os ângulos e o quanto isso impacta realmente, né, no balanço dela, dos ângulos e dos alinhamentos dos membros. E tem que ser bem posicionado, né? Então a gente tem que referenciar para ser feito esses raio-x de preferência em hospitais ortopédicos ou em lugares que a gente saiba que o pessoal saiba posicionar uma criança, porque não é fácil posicionar uma criança para o raio-x. Não adianta nada ela chegar e sentar de qualquer jeito para fazer o raio-x, que a imagem não vai ficar boa e a gente não vai conseguir avaliar nada e vai ter que levar a criança de volta para fazer uma nova avaliação. E a mensagem mais importante, na verdade, é que eu acho que é assim que eu procuro pensar, e acho que vocês podem se basear assim também, é que quando que não é normal, né? Então, de todas tudo é um somatório, é um quebra-cabeça. E as deformidades ortopédicas, elas entram como mais uma pecinha desse quebra-cabeça. Mas quando a gente olha uma criança que tem um genovalgo, por exemplo, né, que é esse afastamento dos joelhinhos, assim, encosta o joelhinho e afasta os pés, a gente tem que ver assim, o que atrapalha isso na vida diária dela,
quais são a proporção, né, do corpo dela. Ela tem as proporções dos braços, das pernas, do tronco, são proporções normais dentro do esperado. O exame neurológico dessa criança é normal, ela tem alguma dificuldade, ela tem algum outro sinal de alguma outra doença que pode, em que essa falta de alinhamento, esse desalinhamento dela possa prejudicar os marcos do desenvolvimento e o gráfico de crescimento também. Então, assim, é uma criança com retardo de crescimento, é uma criança que vem abaixo da estatura normal, como é que é? Porque tudo isso, né, se a gente começar a avaliar e tiver alterações nessas outras áreas e também uma alteração ortopédica, daí é um sinal de alerta para ser investigado, porque provavelmente essa deformidade aí ela faz parte de uma outra síndrome, de alguma coisa maior que a gente está pegando ali no começo e conseguindo provavelmente tratar e melhorar a vida dessa criança. E aí, então, assim, quando, né, resumindo, quando referenciar para o ortopedista? Quando a gente tem uma deformidade progressiva, quando ela interfere nas atividades diárias, quando tu tem um geno valgo após os 7 anos ou um varo após os 2 anos, acho que a Luísa vai falar com vocês, mas quando tem o pé chato, o pé plano rígido, ou o pé cavo varo sempre, assimetrias, né, um lado é diferente do outro, quando a criança tem dor ou outros sintomas associados, quando ela faz a marcha antálgica, né, aquela manca, outras patologias associadas, qualquer alteração de alinhamento tem que ser referenciada em crianças que têm paralisia cerebral, mielomeningocele, deficiências, doenças osteometabólicas, outras deformidades congênitas, ou quando tem aquele mau alinhamento geral do membro, quando o fêmur roda para dentro e a tíbia roda para fora, e isso causa um estresse bem grande na articulação do joelho, que essa criança não precisa ter. E essas são as minhas referências. E é basicamente isso, assim, agora eu estava fazendo aqui a aula e eu não sou muito bom em dar aula, né? Então, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu volte algum slide, aí vocês me perguntam que eu volto e explico com mais calma. Acho que é mais fácil assim, de repente, do que despejar todo esse conteúdo em vocês. Muito bom, Dani, muito bom. Acho que foi uma revisão bem sucinta, assim, né? Claro que para quem é ortopedista fica bem mais fácil de entender, né? Essas alterações, né? Mas para quem é pediatra, às vezes são alterações que vêm no consultório, né? E que muitas vezes os pediatras não sabem nem explicar, né, para os pais o que pode ser isso, da onde que vem, né? Por que meu filho anda então com a perna para dentro, né? Então eu acho que é super importante vocês englobarem isso no exame físico de vocês, né? Avaliarem se realmente, poxa, faz o exame com a criança com a barriga para baixo, vê se os pezinhos estão abrindo, né? Se a perna está abrindo bastante ali, que nem a Dani falou, né? É uma anteversão do colo uma anteversão do colo realmente aumentada, né? Tem uma torção externa tibial associada, né? Se esse pezinho tá, quando a gente levanta e dobra os joelhinhos ali, a gente já vê o pezinho virado para fora. Então, eu acho super importante vocês saberem diferenciar para também saber encaminhar, né? O mais comum vai ser esses desvios angulares dos membros inferiores. Eu acho que é além da anteversão do colo femoral, né? Que é um desvio rotacional, mas o desvio angular também do genovário e do genovalgo, né? É muito comum. E aquele gráfico que a Dani mostrou ali, né? Que até os 18 meses, então, a gente espera que tenha um alinhamento. E que a partir disso, depois o joelho vai ir para o outro lado, né? Ele vai ir para dentro ali, chegando no pico, mais ou menos entre os 3 anos e os 3 anos e meio e os 4 anos, né? Isso é muito importante, né? Que nem a Dani falou, a questão do raquitismo ali, da vitamina D. Hoje os pediatras já aumentaram, né? O tempo, né, de uso. Acho que até vocês podem me falar como vocês estão fazendo nos ambulatórios de pediatria de vocês, né? Mas o uso da vitamina D agora profilático, ele tá em todas as crianças. Eu vejo muita criança chegando no consultório já com o uso de vitamina D profilático, né? E é muito importante a gente lembrar da vitamina D. A gente que mora aqui no sul do país, né?
a gente tem uma incidência solar menor, né? Então é super importante lembrar as mães de deixar as crianças no sol, porque o sol vai ativar a conversão da vitamina D, né? E vai fazer essa vitamina D virar uma vitamina D que funciona, né? Ativa. Então é bem importante vocês lembrarem as mães de deixar as crianças brincarem no sol, pegar um solzinho, sem quanto menos roupa melhor, né? Para elas pegarem um solzinho, pode ser o sol da manhã, pode ser o sol com protetor solar. Até uma coisa que os dermatos mudaram um pouco agora, né? Porque até então se usava protetor solar, não convertia a vitamina D. E parece que a história não é bem assim mais, né? Então a criança vai ter conversão de vitamina D mesmo usando o protetor solar, tá? Então eu acho que é super importante vocês lembrarem os pais disso também, né? E porque a gente realmente tem uma população que tem uma vitamina D baixa, né? E a gente nem sabe ainda todas as funções da vitamina D. A gente está descobrindo agora coisas muito importantes relacionadas a ela, né? E os americanos hoje já estão, principalmente a parte da ortopedia, né? A gente está querendo índices maiores de vitamina D. A gente escuta aí, eu escuto bastante os podcasts da Sociedade Americana e eles estão preconizando 40 na vitamina D, né? Então, é uma coisa que a gente tem que também ficar de olho na vitamina D, tá? Não sei se a Dani quer fazer mais algum apontamento, mais alguma coisa. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Fala. Doutora Daniela, assim, você disse que poderíamos fazer o acompanhamento das medições da área intermalular, né? E da área Sim. intercondília, para ver se eles estão saindo do genuvaro, né? E entrando no neutro e depois para o valgo. A cada quanto tempo, assim, deveria se fazer essa medição para ver, tipo, uma diferença, assim, da redução? Sim, Também. se a criança não tem queixa, tá? Se ela não tem uma criança pequena ali até os 7 anos de idade, que eu acho que anualmente ela tá bem, né? Porque a partir dos 2 anos, eu acho, ou 3 anos, que a puericultura começa a preconizar revisões anuais, né? Eu não me lembro agora. Sim. Eu acho que é, né? Eu não tenho certeza. Eu tenho 3 filhos e já me esqueci. Mas pode ser feita junto nas consultas de puericultura, e eu sempre oriento os pais, quando eles acompanham comigo, que se a criança tiver algum sintoma, ou se eles notarem, né, porque os pais são as melhores ferramentas de vocês, né, eles vão sempre saber o que está acontecendo com o filho deles, e a gente tem que saber filtrar essa informação de toda a angústia, a ansiedade deles, porque eles dão informações bem valiosas para nós. Então, vocês deixem os pais engajados nisso aí, isso tranquiliza eles, de observar se tem, a não ser que comece a ter dor, né, ou comece a ter pare de fazer as funções que vinham fazendo, regredindo, né, ou uma perna fique muito diferente da outra, alguma coisa assim, daí traz antes. Mas pode ser feito esse acompanhamento durante as consultas de puericultura no calendário normal. Tá bem, obrigada. De nada. Exatamente, é muito importante, eu acho, vocês se atentarem para as assimetrias, né? Então, assim, geralmente, esse alinhamento, eles vão andar em conjunto, os dois lados, lado direito e lado esquerdo. Então, no momento que vocês estão percebendo que um lado está diferente do outro, é uma coisa bem importante para vocês abrirem o olho, né? O Blount ali, a tíbia vara de Blount, ela, na maioria das vezes, não acomete os dois lados, né? Então, eu acho que vocês vão ver que um lado vai estar mais varo que o outro, tá? Então, a assimetria é uma coisa que vocês devem abrir o olho, né? Isso não é comum de acontecer, tá? Outra coisa que eu acho que também a Dani não falou, mas ela citou ali o sentar em W, né? Isso é uma queixa, um questionamento constante dos pais, né? O que a gente sabe hoje? A criança senta em W porque ela encaixa o fêmur melhor na bacia, né? E ela se sente muito confortável nessa posição, porque ela acaba alargando a base dela, né? E aí ela consegue ter um equilíbrio melhor para brincar ali sentada. Então ela larga a base e ela precisa fazer menos força até, né? O que os pais perguntam? Dizem, não pode sentar em W. Assim, em teoria, não existe nenhuma comprovação científica de que sentar em W, né,
prejudica, então, essa regressão, né, da anteversão do colo femoral, tá? Que acontece, né, naturalmente, né, com o desenvolvimento da criança. Então, não existe nenhuma comprovação científica de que sentar assim faça mal, tá? Eu acho que isso é muito importante vocês também falarem para os pais. O que não é o ideal? O ideal é não deixar a criança muito tempo na mesma posição, né? Então, a criança fica sentada em W por 2 horas ali sentada, é uma coisa que a gente precisa abrir o olho. Geralmente, uma criança normal, né, que não tem nenhum distúrbio neuromuscular, nada, ela não vai ficar na mesma posição por 2 horas, né? Mas isso nem é bom também, porque a gente quer que ela trabalhe outros grupos musculares. No momento que ela está sentada assim, com essa base alargada, ela está deixando, né, de ativar outros grupos musculares. Então, eu acho que é muito importante vocês salientarem isso para os pais, que não existe nenhuma comprovação que isso faça mal. Entretanto, não é bom para nenhuma criança ficar sentada muito tempo na mesma posição, tá? Isso é uma coisa também, bem, porque quando a gente fala para os pais que a criança tem uma anteversão femoral, que é essa rotação interna, né, do quadril e do membro, no caso, aumentada, então eles querem logo saber o que fazer. E isso está tudo na internet. Então, assim, quando eles chegam para nós, eles já chegam cheios de informações boas e ruins. E essa angústia dos pais em fazer alguma coisa, às vezes leva eles a cobrar da criança, e a gente não consegue. Eu não sei se vocês têm filhos ou se vocês lidam com criança, mas quanto mais a gente exige de uma criança para não fazer aquilo que ela está fazendo, parece que a história vai do lado contrário, né? Então a gente tem que tranquilizar os pais. Olha, realmente, que nem a Liege falou, não tem nenhuma evidência, e é muito difícil ter evidência nisso, né? Vocês devem imaginar que fazer um estudo para avaliar a criança que senta em W, ou botar a criança sentada em W o dia inteiro, nós não vamos conseguir fazer uma coisa assim. Então a gente não tem evidências que isso piore, e a gente sabe que as crianças, a maioria delas, corrigem isso. E o que eu digo para os pais é, olha, deixa, né, brincar, mas que nem ali a gente falou, distrai. Daqui a pouco tu chega lá, convida para fazer outra coisa. A criança observa o teu filho como um todo, não são só aquelas pernas, né? Se ele permanece parado muito tempo, se ele está focado em alguma coisa por muito tempo, a gente tem que avaliar. Mas não tem absolutamente nenhuma técnica de fisioterapia, nenhuma bota, não tem nenhum aparelho, né? Antigamente se usavam, quando eu fui para o colégio, 25 anos atrás, no primeiro grau, tinham colegas meus que usavam aquelas botinhas de ferro que vinham na perna inteira, e era uma prática comum, né? E hoje a gente sabe que isso não tem nenhuma interferência, nenhum alinhamento, nenhuma rotação no membro. Então não tem nada, fisioterapia, nada, nenhuma técnica que vai corrigir isso. Até então, onde a gente sabe, é o crescimento da criança que vai corrigir, e se a gente tiver que lidar com alguma coisa, vai ser no final da fase de crescimento, ou o geno valgo e o geno varo. Eu gosto sempre de avaliar as crianças em torno dos 9, 10 anos, né, no máximo até os 9 anos, se persistir, porque a gente tem uma janela para uma cirurgia minimamente invasiva nessa idade, para corrigir alguma coisa que porventura possa estar incomodando. Então, mas de maneira geral, não tem nada que os pais façam, comprem ou paguem essas terapias que prometem milagres aí, que vão alterar o que o próprio corpo já é uma coisa da criança, vai alterar ou não com o crescimento dela. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu fiz os apontamentos que eu achava pertinente, né? Dani, tu tem mais alguma coisa que tu quer falar? Não, eu até entendo que de repente ficou um pouco que a gente fala imaginando que vocês sabem o que é geno varo, valgo, e algumas vezes não se sabe, né? Então eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida nisso, que é uma explicação um pouco mais assim, mais precisa, alguma coisa assim. Eu não sei, não sei se eu fui clara, se não foi, como é que Não, se foi ótima. Foi ótima a aula. Deu para entender, sim. Então tá. Que bom. Obrigada. Não, que isso. Eu que agradeço aí a presença de todo mundo. E isso aí, estou à disposição de vocês. Deixei o e-mail no final no último slide. Ali também tem o contato lá do consultório, tem meu e-mail. Em breve também vou ter um site, então se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, quiserem mandar e-mail, eu respondo sem problema nenhum. Ai, ótimo. Obrigada. Obrigada, doutora. Opa, Obrigada.
Tem alguém levantando